Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Com muito prazer, nós temos hoje como convidada mais uma profissional que a gente, como vocês sabem, a gente diz, são as que fazem realmente o esporte acontecer, principalmente da parte de bastidores. E dessa vez a gente tem a honra e o prazer de termos a executiva do Grêmio, que cuida de muita coisa lá dentro e que está há bastante tempo fazendo esse trabalho. Inclusive, eu posso dizer que nós vamos falar com o tempo, que atravessou várias gestões e continua nessa função, que é a Cristina Muniz, que com muito prazer aceitou o convite e está aqui conosco. Boa noite, Cristina. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. Com muito prazer, nós temos aqui na Vale TV, no programa Esporte na TV. Cristina, conta para nós primeiro qual é a tua formação, aonde se deu, como aconteceu. Bom, eu sou engenheira metalúrgica formada pela Universidade Federal, né? Antes disso, eu fiz magistério e lecionei na rede pública. Olha só! Fui parar na engenharia, né? Trabalhei durante 30 anos em indústrias de transformação, né? Trabalhei desde a área de produção básica nas IV Hércules, depois tive muitos anos na indústria de tintas, tintas Renner, né? E no final acabei num clube de futebol. Essa é a história resumidamente. Tu resumiu bastante, mas igual, eu vou puxar um pouquinho ainda antes de a gente puxar a história do Grêmio. Porque analisando, e até por já te conhecer, a gente já ter conversado algumas vezes, nesses 30 anos de indústria, tu passaste por muitos setores e muitos envolvimentos, correto? Sim, sim. Na realidade, assim, eu trabalhei originalmente... deixa eu voltar um pouquinho mais, tá? Antes para a indústria, ainda durante o período que eu fazia universidade, eu trabalhei na Procergs. Certo. TI, né? Fiz o curso de analista de sistemas lá na Procergs, né? Aí fui trabalhar como engenheira, né? Durante 5 anos, me formei, fui trabalhar como engenheira. E lá na crise do petróleo, lá no início da década de 80, quando a metalurgia no Rio Grande do Sul sofreu um baque muito grande, né? Eu troquei de setor, tá? E fui trabalhar com processamento de dados em outra indústria, aí já na Tintas Renner, né? Trabalhei bastante tempo na área de desenvolvimento de sistemas e depois fui andando por outros setores. Fui convidada para fazer a parte de administração de vendas, todo o suporte, né, do pessoal que está na rua, né? A gente implantou telemarketing. No início, começamos coletando pedidos, pegando pedidos nas lojas com coletores de dados. É uma coisa tão antiga que a maior parte das pessoas nem sabe o que é. Não, né? Tem nem ideia, né? Não tem nem ideia, né? Depois fomos a primeira equipe no setor usando o notebook, né? Na coleta de pedidos em campo. Daí estive na área de logística e também na área de suprimentos, responsável por todas as compras e estoques e distribuição para o Brasil todo. Não, então, é mais ou menos, tu agora ampliou o que eu estava dizendo, porque tu acabou ali, tu pegaste, acredito eu, e eu lembro dessa parte de TI, era praticamente inovadora, praticamente na época que tu trabalhavas, né? Tava sim. Dando seus primeiros passos, né? Sim. Eu ainda sou da época do cartão perfurado e da fita magnética. Aquilo. Olha só, olha que legal. Por isso que eu disse, daí depois tu entras também nessas questões da indústria, também em coisas que estavam iniciando. Que a gente falaste aí da questão do notebook, do uso, se eu não me engano, década de 90, ali, né? Perto final, né? Isso, né? Sim. Nós implantamos em meados da década de 90. Isso, quando a coisa estava tudo surgindo. Então, surgiu essa. Mas, Cristina, depois de todo esse envolvimento, como se deu a Cristina dentro do Grêmio? Bom, quando eu saí da indústria, eu passei algum tempo fazendo consultoria para indústrias, né? E aconteceu que na época, executivo de planejamento, Cristiano Keller, ele teve uma proposta para sair do clube, né? Foi para
Então, eles tinham a necessidade de ter uma pessoa substituindo o Cristiano, né? O Marcos Herrmann, Sim. que é vice-presidente, ele me conhecia, né? Tinha trabalhado comigo há anos atrás, e aí me procurou e perguntou se eu tinha interesse. E aí, qual foi minha resposta? Claro que sim. Né? Tu poder fazer uma coisa que tu gosta, porque era a minha área, né? Planejamento, qualidade, etc. E no lugar que é a tua paixão. Quer dizer, que é coisa melhor do que isso? Não tem. Tem que ter, né? Foi aí que eu vim para cá. Então, eu vou aproveitar e vou adiantar uma pergunta. Como tu te tornaste gremista? Bom, a questão é a seguinte, vou te dizer assim, eu sou paulista. Tá. Eu nasci em São Paulo, né? E nasci corintiana. Tu sabe que corintiano não é uma opção, né? Tu nasce. Sim, ou tu nasce. Exatamente. Então, eu nasci corintiana, né? Meu pai, como era gerente de banco, na época era que nem militar, né? Andava muito pelo Brasil. Então, exato. E na minha adolescência, eu vim cair no Rio Grande do Sul, né? E aí foi amor à primeira vista, né? Não era uma fase boa do Grêmio, mas foi amor à primeira vista. Então, eu costumo dizer que eu nasci corintiana, mas eu sou gremista por opção, né? E o Grêmio tem histórias muito marcantes na minha vida. Por exemplo, eu descobri que estava grávida entrando num jogo do Olímpico. Olha só. Entrando na social. Entrando te na ligaram? social. Isso? Não, diferente disso. Entrando na social para assistir um jogo, a madrinha, a hoje da minha filha, era a minha melhor amiga, virou para mim e disse assim: Cristina, tu tá grávida? Eu digo, não pode ser. Não, tu tá com cara de grávida, né? Aí no dia seguinte eu fui fazer exame e eu estava grávida. Por isso que eu descobri que estava grávida entrando, né, num jogo no Olímpico. E gerei uma gremista enlouquecida. A minha filha é gremista, assim, de uma forma muito gostosa, muito gostosa. Que legal. Estarrecedora. Que bom. Olha só, o vínculo é esse. Bom, acredito que tu tenhas vindo, então, no Rio Grande do Sul, foi na década de 70, quando o Grêmio não estava tão bem, isso? Exatamente. Tu sabes que os últimos programas foi com Yura, Jorge Bastos, que trabalhou contigo, e ambos falam que um como jogador e o outro grande torcedor se tornou por causa dessa época. Eles falaram. Pois é. Talvez isso. Talvez, assim, aquela... né, dizer assim, sei lá... vamos, com a nossa torcida, ajudar esse time né, a se reforçar e fazer bonito. E tá aí, né? Sim. Lindo. Isso aí. Muito bem. Eu vou deixar o segundo bloco um pouco maior, porque nós vamos conversar sobre os detalhes de tudo que a Cristina faz para dar o suporte para que o Grêmio possa se encaminhar no que anda, graças a Deus, ultimamente, e nas conquistas dos últimos anos. Retornamos após os comerciais. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte da TV. Com muito prazer e honra, hoje estamos entrevistando
uma das executivas do Grêmio, a que realmente trabalha, como se diz, por trás das câmeras ou nos bastidores, a que fez, por ter todo o que a gente apresentou no primeiro bloco, muitas questões bem práticas para que o Grêmio estivesse aonde está hoje. Bom, Cristina, então tu entraste à medida da saída do Cristiano, né? E como é que se deu esse desenvolvimento inicial dentro do Grêmio? Porque naquela época era até uma época meio ainda um pouco turbulenta politicamente dentro do Grêmio. Sim, é verdade. Mas, assim, na minha entrada, o que acontece? O Grêmio já vinha trabalhando há alguns anos em cima de gestão da rotina, processos, tá? Tanto é que o primeiro planejamento estratégico do Grêmio aconteceu lá em 2003, né? Então não é uma coisa tão nova, né? E em 2009 o Grêmio estava trabalhando em cima do mapeamento de processos para tentar uma certificação ISO 9000, tá? Uhum. Existia naquela gestão a crença, que é uma verdade, né, de que com uma certificação, com processos sendo acompanhados, auditados, a gente começaria a ganhar esse ar profissional, né? Essa profissionalização, começar a estruturar a profissionalização que é tão importante, a gente sabe hoje, num clube de futebol, né? Então, quando eu entrei, isso estava em andamento e aí trabalhamos em cima do escopo de gerenciamento de associados, né? E conseguimos nossa primeira certificação é de maio de 2010, né? Então, num escopo menor, né? Apenas Sim. a parte dos dados, mas já como um embrião para as coisas que aconteceriam posteriormente, né? Até porque desculpa te interromper, numa das conversas até que a gente teve até com o Bastos aí esses dias, nós fomos um dos primeiros clubes a ter o sócio-torcedor, né? E isso Sim, fez parte do processo junto, né? Isso aconteceu em 2009, Uhum, né? uhum. O início do sócio-torcedor foi em 2009, foi o primeiro clube realmente, né? Muitos clubes que hoje têm esse programa vieram ao Grêmio ver como é que se fazia isso. Uhum. Aprender com a gente. Uhum. Legal. Aí depois dessa parte, né, tu foi aumentando teus trabalhos. Eu sei que o pessoal foi colocando tu a fazeres outras coisas. Vamos contando um pouco mais. Bom, na verdade, assim, ainda em 2010, a gente fez uma reestruturação do planejamento estratégico, né? Aproveitando o mapeamento de processos que havia sido feito em 2009, como embrião da nossa certificação ISO. Então, nós fizemos uma reestruturação do planejamento estratégico, estabelecendo políticas para cada um dos nossos processos, e é isso que a gente tem em vigor até hoje, né? O que a gente faz é, periodicamente, a gente atualiza o diagnóstico, ou seja, o quão distante ou não o clube está de cada uma das políticas que foram estabelecidas para o clube. Por exemplo, em 2010 se estabeleceu que na área de formação a gente deveria ter como política incentivar equipes e metodologias próprias, ou seja, ter nas comissões técnicas, né, pessoal nosso, trabalhando com uma metodologia específica do Grêmio. Então, isso hoje eu posso te dizer que nós estamos 100%. Né? Essas coisas foram estabelecidas lá em 2010 e a construção das coisas a partir daí, nessa última década, né, de objetivos estratégicos por área, foram muitas delas advindas dessa construção feita em 2010. Né? Tanto que, em 2012, nós iniciamos o mapeamento dos processos da base, né? E conseguimos a nossa certificação, ampliamos o nosso escopo de certificação, agora também para a formação de atletas para o profissional, em 2017. Né? Nós somos o único clube no Brasil que tem essa certificação em ISO.
né? Nosso clube é formador não só dentro dos preceitos da CBF, que a CBF impõe a um clube formador. Formador, que é o selo deles, normas, né? Isso, dentro das normas de qualidade, tá? Com todos os processos mapeados, auditados e seguidos. O pessoal já sabe que eu fiz o curso de gestão aí e a gente já conversou sobre esse detalhe, mas é importante que as pessoas entendam que isso não é uma coisa simples. Tu mapear todos os detalhes, desde o início de como começa um treino, como vai ser a avaliação, como é que é a reunião e assim por diante, né? Não sei, sim. Dá para dizer o quê? Quantos processos tem? Mais de 300, 400? Mais de 50 procedimentos. Aí, ó, que são verificados, né? Exatamente. Não, que padronizam a ação, né? Por exemplo, um menino, digamos que vai ser alojado na nossa residência esportiva, né? Tem um procedimento que diz como isso vai ser feito. E isso, ano após ano, mês após mês, claro, podem ser feitas melhorias contínuas, né? No caso de alteração de alguma coisa. Mas, em geral, o padrão é o mesmo. Então, se tu quiseres saber, por exemplo, como como é que o PP entrou na base, né? Tu vais ter todas a documentação e todas as referências e todo o histórico dele durante o período de formação. Olha só, muito bem. Isso nós temos, então, hoje, dentro do Grêmio, aprovados. Tanto dos sócios quanto da base, correto? Isso, da formação de atletas. Exato. Por ser conselheiro e ser bastante amigo do Lucas, que está na comissão de planejamento estratégico, né? Nosso, existe também um planejamento para uma nova avaliação sobre o planejamento estratégico, correto? Sim, que deveria estar acontecendo esse ano e que, infelizmente, por causa da pandemia, foi adiada. Né? Sim. Que está no momento da gente fazer uma revisão geral. Quer dizer, ele tem 10 anos, a gente sabe que a maior parte das políticas continuam válidas, né? Mas exatamente dentro desse esse objetivo de melhoria contínua, ou seja, vamos ver se dá para fazer melhor, né? Estava previsto que o planejamento estratégico fosse totalmente revisto esse ano, não apenas uma atualização do diagnóstico, mas toda a estrutura dele. Mas tivemos que adiar, né? As coisas pararam, infelizmente. Vamos para 3 situações práticas bem mais atuais, a gente já chegando aí. Há 2 semanas atrás, a gente teve o programa com o Thiago Floriano. E ele te citou muito no programa, tá? Até porque, como o DTG, além de ser um dos primeiros, se não um dos únicos do Brasil, ele se fortaleceu, ele mesmo usou esse termo, quando começou a utilizar processos dentro do seu. Como é que foi esse trabalho para que pudesse chegarmos à formatação dele hoje? O DTG começou a se estruturar, começou a experimentar coisas, né? E num determinado momento o grupo envolvido achou por bem estabelecer padrões dentro dessas ações que eram feitas, né? Então nós começamos a desenhar junto com o Thiago procedimentos a serem cumpridos pelo DTG, né? Seja quando tu é o mandante do jogo, é jogo em casa, como da mesma forma existem procedimentos para jogos fora de casa. Por exemplo, existe um procedimento para jogos fora de casa sobre entrada de crianças em campo. Né? Existe um padrão hoje que diz o que precisa ser feito para que num jogo fora tu possa entrar crianças também, não só o mandante. Né? Da mesma forma, aqui tu tens procedimentos, por exemplo, que dizem como se dá a entrada da banda no estádio. Parece uma coisa simples, né? A banda está lá tocando, mas não é. Tem todo um regramento que tem que ser cumprido, ou seja, o pessoal da banda
tem que estar cadastrado na biometria, tem que ser identificado, tem uma entrada formal da banda que acontece num dos portões da geral com o acompanhamento da brigada. Então, tudo isso hoje está documentado. Sim. Né? Uhum. E essas ações do DTG, elas fazem parte do procedimento de eventos, né? E foi a surpresa que a gente fez para a nossa auditoria externa, a última que a gente teve, Sim. levar os procedimentos do DTG para serem avaliados. Que legal, olha só, puxei e deu uma coisa mais certa ainda, porque realmente, né, por eu já acompanhar, e além depois da explicação dele, deu para ver o quão mais fácil ficou as coisas quando estão determinadas, como se faz e não se faz, cada detalhe, Exatamente. né? O grande e maior objetivo de quando tu tens procedimentos, né, válidos é que qualquer pessoa minimamente preparada pode realizar, né, aquele procedimento dentro do formato que foi pensado, sem cometer nenhum tipo de erro a respeito. Né? Então, isso é importante, eu acho. Não que a gente queira se livrar do Tiago, absolutamente. Né? Muito antes, pelo contrário. Mas é importante ele saber que numa eventual, né, num momento de eventual falta dele, as coisas vão acontecer como se ele estivesse comandando o processo. Vamos para as duas perguntas aí um pouco mais. Qual foi a tua maior alegria até o momento dentro dessa parte mais de bastidores dentro do Grêmio? Alguma conquista de ISO? Alguma complementação de um projeto? Ai, bah. São tantas? Não me pergunta difícil, Cláudio. É que, na verdade, assim, ó, eu tenho uma crença que é o seguinte: a felicidade é feita dos pequenos bons momentos. Né? E eu colho tantas pequenas coisas positivas no dia a dia. Não pensa que não acontece coisa ruim, acontece sim. Né? Mas a gente colhe tantas pequenas vitórias no dia a dia que fica tão difícil eu te dizer assim. Não, mas tá ótimo. Mas por óbvio, por óbvio, a certificação da formação de atletas, tá? Na ISO 9000 foi uma grande vitória, uma grande vitória. Não simplesmente por um certificado que tu tens na parede, não é essa a grande alegria. A grande alegria é assim, ó, o pessoal da área de formação, o pessoal da categoria de base, eles fazem com carinho isso. Sim. Eles fazem um determinado procedimento só porque tem que fazer. Porque eles acreditam nisso. Né? E isso transparece, né, a todo momento, principalmente nas auditorias. Né? As auditoras externas que periodicamente vêm aqui, elas ficam encantadas, né, com como a equipe da base efetivamente comprou isso, né? Porque isso facilita o dia a dia deles, né? Agrega qualidade ao trabalho. Né? Então, diria que é uma coisa que me deu alegria lá quando a gente conquistou e todo ano, no mínimo uma vez, né? Fico muito feliz com os resultados que a gente obtém lá. Que legal. O Francesco vai ser um dos próximos. Estou gravando o programa com ele agora, nesses próximos dias. Falei com ele. Muito bem. E agora? Ele é um dos responsáveis por tudo isso, né? Não é agora, eu vou dizer assim, agora eu falo como educador físico. Eu vejo o quão leve ele consegue levar as coisas. Tanto os problemas quanto as coisas boas. Porque ele enfrenta de uma maneira que consegue fazer com que as coisas aconteçam, né? É verdade. Não, e é esse tipo de profissional que faz qualquer empresa, né, ser vitoriosa. Né? Quanto mais profissionais com esse perfil tu tiver, mais as chances de tu ter uma empresa de excelência. E isso vale para qualquer uma. Agora, principalmente para qualquer tipo de empresa. Sim. Agora, o futebol, então, é mais do que nunca. Decisivo. E para fechar, já que estamos hoje com o Grêmio também,
já que tu teve várias conquistas, mas para ti, já que eu te encontro quase sempre nos bastidores lá na arena, qual é a tua maior alegria como gremista? A minha maior alegria como gremista é o time ganhar, né? Tu quer que eu te diga o quê? Podia ser a Libertadores ou Não. Para mim qualquer, sabe? Assim, grandes títulos é importante, né? É importante que faz a nossa história, né? Mas eu comemoro cada uma delas, né? Cada vitória tem a mesma importância. Às vezes não necessariamente uma vitória, às vezes um bom jogo. Né? Um bom jogo. Eu tenho tido a oportunidade, eventualmente, de ir a jogos do futebol feminino e as meninas, sabe, tu vê aquela garra, aquela vontade de ganhar, é isso que te dá alegria, né? É isso que te faz ser mais gremista. Né? Linda resposta. E eu acho que vai fechar com que muitas coisas que o programa eu vou provocar na chamada do programa, que era exatamente isso. Nos pequenos detalhes a gente tem as grandes vitórias, né? Exato. Mas, Cristina, para encerrar, uma mensagem tua para o nosso telespectador, para quem acompanha, para quem, só para ter ideia, tu é executiva de RH, planejamento, qualidade, compras, almoxarifados, seguranças e serviços gerais. Tudo isso. Isso quer dizer que deve dar mais ou menos quantos funcionários? Só para ter uma... em torno de 120. Eu ia chutar 120, porque eu estava lembrando mais ou menos desse número. Uma mensagem para esse nosso telespectador, para o público que está acompanhando. Bem, vou te dizer o seguinte, Cláudio. Acho, né, uma coisa que eu acredito há muito tempo e continuo acreditando, eu acho que assim, o profissionalismo é muito importante para que as coisas possam andar e dar certo. Né? Acho que o Grêmio tem feito um trabalho muito importante nesses últimos anos, né? Isso tem sido reconhecido nacionalmente, né? E acho que a força do clube vem mais do que qualquer coisa de tu teres os profissionais certos nos lugares certos. Né? Acabou a época do amadorismo. Né? Está acontecendo ao longo da da última década, tem acontecido com os clubes de futebol muito do que aconteceu na década de 80 com as indústrias. Né? Ou tu te renova ou tu morre. Né? E acho que o Grêmio vem trilhando um caminho muito consistente em relação a isso. Então, acho que assim, nós profissionais temos que estar aqui para fazer as coisas acontecerem, né? E dar tranquilidade suficiente para o nosso time entrar em campo e fazer o que tem que fazer para a gente ficar alegre. É isso que tem que acontecer. Muito bem, perfeito. É assim, é a mensagem, é o que eu penso também, a gente procura transmitir aqui no programa e traz pessoas com conteúdo que possam agregar para qualquer coisa. Tu falaste muitas coisas muito boas, que vai desde um diretor de escola, que é um que acompanha aqui na região, até um funcionário que quer encarar um dia a dia com mais qualidade a sua vida. Fico muito feliz de ter aceito o convite, ter feito o programa conosco. Agradeço de coração, Cristina. Conta conosco sempre, tá? Eu que agradeço a oportunidade, Cláudio. Muito obrigada. E continue agora com a programação da Vale TV.